Então, o rei, que é o Josias, ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Aí talvez você pense, uai, mas dentro do templo, aquele templo que Salomão construiu, uns 350 anos antes de Josias, esse templo que é de Deus, olha o rei Josias aí, gente. Bate aí, Josias. Pregou hoje de manhã, cara. Temos um Spurgeon entre nós, hein? Ô, rapaz, e é bravo, hein? 10 anos de idade, gente. Se você não viu, se você não veio de manhã, por favor, em nome de Jesus, entra lá no YouTube. É 11? Já fez 11? Ah, então tá velho. 11 anos. Entra no YouTube, por favor, gente, por favor. Entra no YouTube, assiste a pregação que esse menino fez aqui hoje pela manhã. Impactante. E aí, sobretudo, porque é a primeira vez e ele é recém-batizado. Está fazendo o quê? 1 mês e pouquinho que ele batizou, frequentou a classe comigo, e aí preparou o sermão e veio aqui pela primeira vez pregando e deu um show. E foi bênção demais. Assiste lá, está no nosso canal no YouTube. Josias, um rei que amava a adoração a Deus, Rafael Coalhano. Bom demais. Então o verso diz assim, que ele ordenou ao sacerdote, o sumo, que chamasse os outros e que tirasse do templo os utensílios que tinham feito para Baal. E nessa altura da leitura, a gente pode se perguntar, peraí, mas dentro do templo de Jeová tinha estátua de Baal, o Deus lá dos pagãos? Tinha. E tinha mais, diz o texto. Tinha poste ídolo para todo o exército de Deus. Talvez você não compreenda, mas exército de Deus é um hebraísmo, é o jeito peculiar do hebreu chamar os anjos. Então isso significa que dentro do templo tinha estátua para o Deus Baal, tinha postes, ídolos, que é uma coisa lá dos assírios, lá de cima, uns pedaços de pau em pé assim, que eles reconheciam que aquilo ali podia receber a adoração de uma pessoa e levar para os deuses. E tinha imagens, quero crer que eram esculturas, de anjos. E algumas pessoas ainda faziam adoração para aqueles anjos em imagem. E aí ele mandou tirar tudo isso e os queimou fora de Jerusalém. Falou, isso aqui é tanta porcaria que não merece nem ser queimado aqui dentro. Vamos fora da cidade. Sabe quando você está mexendo com um negócio que você considera imundo e você sai de casa para mexer, para não sujar a sua casa? Ah, não vou lá para o quintal mexer com esse negócio, não vou lá para o meio da rua. É isso. Eles consideravam aquilo tão imundo, tão sujo. Eles não, né? Eles estavam de boa. O Josias, que se converteu com a lei do Senhor, está agora considerando qualquer outra coisa que não seja o Deus vivo e verdadeiro como porcaria. E aí ele fala, vamos tirar tudo daqui. E aí eles tiram. Vamos botar fogo, mas não vamos nem sujar a cidade santa com as cinzas dessa porcaria, não. Vamos levar lá fora. Vamos lá nos campos de Cedron, onde tem o lixo que eles jogam e botam fogo, e fica lá aquele geena, aquilo pegando fogo lá, catinga, um cheiro de enxofre danado. É essa figura que aponta para a condenação. É algo que existe, é o lixão das cidades antigas. Levou lá, queimou e pegou as cinzas daquelas porcaria toda e falou, não, as cinzas eu vou levar lá para Betel. Está escrito aí, verso 4. Aí talvez você pergunte, ué, por que o Josias vai sair de Jerusalém e vai lá para Betel? Betel não pertence ao reino do norte? Ele não está na jurisdição dele. O reino foi dividido. Judá é sul, capital Jerusalém. Israel é o norte, com as 10 tribos do norte, capital Samaria. E Betel é o centro de adoração do norte. Como o templo em Jerusalém é o centro de adoração do sul. O que é que ele vai se meter lá no reino do norte? Ele vai cumprir uma profecia.
Porque a Bíblia disse, no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, Deus usando um homem que a gente nem sabe o nome, e eu acho massa quando Deus usa uns caras e a Bíblia nem fala o nome deles. E aí é a Bíblia esfregando na cara da gente assim, ó, que Deus, às vezes, gosta de usar os anônimos. Gente que não tem fama, gente que não tem cargo, gente que a gente não sabe nem o nome deles, mas Deus usa de maneira poderosa. E aí o homem subiu lá, 300 anos antes disso aqui. Subiu lá e falou, ó, esses altares aqui vão ser tudo destruídos. E para vocês verem que é Deus que está falando mesmo, altar, altar. Pá! O altar partiu no meio. O rei da época lá, Jeroboão, falou, prenda esse homem, quem é esse homem para vir aqui fazer essa graça aqui? Esse cara é lá do sul de Judá, que ele fique lá no reino dele. Agora nós somos o norte de Israel. Agora nós estamos divididos, estamos separados. Esse cara não tem direito de entrar aqui não. Prendam ele. Quando o pessoal vai para prender, a mão do rei que fez, prendam ele, entorta e fica paralisada. Aí o rei, ai minha mão, ai volta minha mão normal. Aí o profeta, então você presta atenção, hein rapaz. Presta atenção que eu não estou aqui de brincadeira não. Volta a mão dele. Aí voltou. Ai, muito obrigado, eu quero te dar uma oferta. Vamos lá em casa para te dar um... Não quero nada seu não, rapaz. Eu só vim aqui para dizer o seguinte. Vai nascer um menino lá em Judá. O nome dele vai ser Josias. Hoje vocês estão fazendo essa idolatria aqui, esse monte de porcaria. Esse altar só quebrou aí para vocês verem que isso não está de acordo com a vontade de Deus. Vocês podem não abandonar essa porcaria hoje. Mas um dia... esse menino que vai nascer lá em Judá, vai vir aqui em cima, vai meter fogo em tudo, vai pisar nas cinzas de tudo isso. O Jeroboão não deu ouvido, morreu na idolatria. 300 anos depois, o povo talvez nem lembrava mais daquela profecia, talvez sim, não sei. O que eu sei é que Deus lembrava. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Quando Ele fala, Ele cumpre. Pode passar 100, 200, 300, 2000 anos. Se Ele falar que vai fazer uma coisa, vai fazer. 300 anos depois, o Josias então pega aquelas cinzas e sobe para Betel. No coração de Josias, eu nem sei se ele sabia dessa profecia. A Bíblia não deixa claro. Mas me parece que a motivação principal dele é: vamos fazer uma faxina. Acabou. Acabou o tempo da porcaria. Agora nós achamos o livro da lei. E a lei do Senhor é tudo o que precisamos. Pode quebrar esses altar, escultura, imagem, poste, quebra tudo, mete fogo. Josias, você não está sendo muito radical? Não. Sim, sim. Não, não. É Deus? Não. Então é ídolo. Mete fogo. Quebrou tudo. Radical, irmão. Porque tem coisas nas nossas vidas que nós temos que tomar uma atitude radical. Senão a gente vai negociando com o pecado e vai abrindo concessões. Ah, isso aqui tranquilo. Ah, nada a ver. Ah, meu irmão, sim, sim, não, não. O que passa disso? Procedência maligna. O que tem que acabar, você acaba. O que tem que cortar, você corta. O que tem que limpar, você limpa. Porque é essa atitude que agrada a Deus. Tanto que enquanto Josias viveu, nenhum mal sobreveio sobre Judá. Por causa da atitude radical de um adorador verdadeiro. Josias, um rei que amava adorar a Deus, ao único Deus, vivo e verdadeiro. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Eu tenho certeza que quando Safã leu esse versículo para o Josias, isso entrou no coração dele como uma faca e como uma verdade absoluta. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu tenho certeza que quando o Safã passou por Êxodo capítulo 20,
que lá não chamava Êxodo e nem tinha capítulo 20, era só um papiro inteiro, de Gênesis a Deuteronômio, a Torá, a lei de Moisés. Mas eu tenho certeza que quando ele passou naquele trecho, que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, só ao seu Deus adorarás e prestarás culto. Eu tenho certeza que quando o Safã leu essa frase, aquilo entrou no coração de Josias como uma verdade absoluta, e ele não queria negociar um princípio da palavra de Deus. É Deus? Não. Bota fogo então, mete fogo, joga fora. Estamos fora do que não é Deus, nós só precisamos de Deus, não precisamos de ídolos, não precisamos. E aí ele vai limpando, diz o verso 5, também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos. Ele chamou os caras e falou: aqui, você é da tribo de Levi? Qual que é a sua genealogia? Fala para mim, você é filho de quem, neto de quem, bisneto de quem? Ah não, eu sou um sacerdote, mas não é porque eu sou levita não, é porque estava faltando um sacerdote aqui no templo, aí o seu rei, seu tataravô, chamou a gente, ofereceu um qualquer e falou: vocês querem ajudar no culto lá das imagens? Aí a gente veio, estamos trampando aí, fala, então tá fora. Só vai ficar quem é levita, só vai ficar quem é sacerdote escolhido por Deus, e quem está disposto a fazer culto a Deus, a Jeová. Ah, eu sou sacerdote do Deus tal, eu que entendo a teologia daquele Deus, e um rei lá me contratou para eu ficar aqui fazendo culto a esse Deus. Está fora, está fora. Só vai ficar quem é levita, e só vai ficar quem vai servir para adorar ao único Deus, Jeová. E aí foi limpando, faxina completa. Verso de número 6. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou, reduziu a pó e lançou sobre as sepulturas do povo. Também derrubou as casas da prostituição cultual. Prostituição cultual. Mulheres, consideradas sacerdotisas dos deuses pagãos, recebiam nos templos, entendeu? E aí, eles tinham essa prática, até os gregos, isso durou, gregos e romanos mantiveram algumas dessas práticas. Em Éfeso tinha a deusa Diana. Então, como que eles entendiam? Aquela mulher era sacerdotisa de um deus fulano lá. Se você tivesse relacionamento sexual com aquela mulher, era como se você estivesse prestando um culto ao Deus que ela representa. Olha que porcaria! Em Jerusalém, meu irmão. Você pode acreditar que nós só estamos uns 300 e poucos anos depois da morte de Salomão? Uns 400 anos depois da morte de Davi? Olha que ponto chegou a corrupção moral e espiritual desse povo. O povo fazendo sexo com mulher que era sacerdotisa de Deus pagão, dentro de Jerusalém. Sabe por quê, queridos? Porque abandonou a lei do Senhor, abandonou a palavra de Deus, deixou de ter as Escrituras e a lei como verdade absoluta. Ah não, mas se eles fazem, também vou fazer, tem nada a ver. Ah, mas se o outro faz também, tem nada a ver. Tem nada a ver? Tem nada a ver. O reino do norte, nesses dias de Josias, já tinha sido totalmente destruído. Os assírios já tinham tomado conta do norte inteiro. Tudo por causa disso, da idolatria, da rebeldia, de ter abandonado o Senhor. Brinca com coisa séria não, gente. E aí, verso 8. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derrubou os altares das portas que estavam na entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altares não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães sem fermento no meio do povo deles lá. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Enom, um outro deus que era adorado lá nesse lugar. E ele foi andando, você está entendendo? Já que ele é o rei, ele andou por todo o seu reinado,
por todo o seu reino. Ele pegou o espaço geográfico do reino dele e foi andando de lugar em lugar, de cidade em cidade. O que é que tem aí? Ah, tem um ídolo, quebra, bota fogo, acabou, tal. Ah, tem um sacerdote, está fora. Foi faxinando, faxinando. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã, Meleque. O camareiro qual ficava no átrio e os carros do sol queimou. Botou fogo. É Deus? Não. É de Jeová? Não. Bota fogo. Quebra, queima. Também derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acás. Acás era um rei de Israel, dos piores que teve, dos mais idólatras. E aí na sala dele, ele tinha um bicho lá. E aí limpou também. O Manassés, que foi um rei terrível também de idólatra, nos 2 atos da casa do Senhor, esmigalhou e tirou dali e lançou o pó lá no rio de Cedron. Foi limpando, foi queimando, foi faxinando, e joga fora. 13, o rei profanou também os altos que estavam em frente de Jerusalém. Quando diz os altos, é altares de incensários, de adoração a Deus pagão. E aí, também limpou. Astarote, limpou. Dos Sidônios, os deuses dos Sidônios, limpou também. Para Quemos, outro deus, divindade, lá dos Mesopotâmios, limpou tudo. Abominação dos Moabitas, Milcom, dos filhos de Amon, os Amonitas, os deuses, limpou. Semelhantemente fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos e o lugar onde estavam, encheu ele de ossos humanos. Ou seja, o que era para adorar aos falsos deuses pagãos, vai virar tudo cemitério. Pega o osso e joga aí dentro. Virou cemitério. Acabou a adoração. Aliás, acabou idolatria. Porque qualquer ato de adoração que não é direcionado a Deus, imediatamente se torna em idolatria. Porque só Deus recebe adoração. Qualquer outra coisa é idolatria. Pois bem, do verso 4 até o verso 14, está contando a história de como que Josias faxinou a idolatria de Judá e Jerusalém. E aí, meus queridos, isso traz para a gente apenas uma reflexão. Precisamos fazer uma faxina na nossa alma, uma faxina na nossa vida. A gente tem que olhar para a nossa vida e ver se a gente está cometendo idolatria com alguma coisa ou com alguém. Porque tem gente que vira ídolo da gente, tem coisa que vira ídolo da gente, tem cargo que vira ídolo da gente, e principalmente, dinheiro vira ídolo da gente. E é uma divindade, e o mundo antigo chamava de mamon. O amor ao dinheiro. Quando o dinheiro torna-se o ídolo de uma pessoa, ele imediatamente se torna uma entidade, mamon. E aí a pergunta é, reverberando a pergunta que o Rafa já fez de manhã: onde estão os nossos ídolos? Na nossa vida. Será que eu estou olhando para minha esposa e fazendo dela um ídolo? Porque se eu achar que minha vida não tem sentido sem ela, ela deixou de ser apenas uma esposa amada e se tornou meu ídolo. Porque a única coisa que eu não posso perder na minha vida, e a única coisa que eu dependo na minha vida, é o Senhor, meu Deus. Eu a amo, eu a quero muito bem, toda sorte de bênçãos, e que a gente fique junto por muitos e muitos tempos. E que eu morra primeiro. Mas se eu a perder, e isso me causar desespero, falta de esperança, aquilo se tornou um ídolo para mim. E aí eu preciso que você agora faça uma reflexão. Você precisa olhar para a sua vida e perceber as pessoas que te cercam, a função que você exerce, os lugares que você frequenta, os seus bens, suas posses,
o seu jeito de ser, sua personalidade, suas manias, será que não são ídolos? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, isso aqui eu não tiro da minha vida de jeito nenhum. Se tornou um ídolo para você. Não, mas eu sou assim, eu sempre fui assim, eu não vou tirar isso da minha vida, eu sou assim, eu não abro mão dessa minha característica. Se tornou um ídolo. Uma mania pode se tornar um ídolo da gente, quando a gente não está disposto a tirar e botar Deus no lugar. Quem são seus ídolos? Ou quais são seus ídolos? Uma profissão? Um emprego? Um diploma? Um extrato bancário? Se eu tirar o extrato e eu não ver que tem lá pelo menos 5 salários mensais guardados, eu não durmo em paz. Se tiver alguém aqui nessa situação, bota a mão na minha cabeça e ora por mim, porque eu preciso dessa unção. Unção do administrador top, que tem 5 meses de despesa guardado para uma emergência. Tem gente que consegue, mas faz disso um ídolo. Acha que a vida está garantida em 5 meses de salário. Aí sofre um acidente e no caixão não tem gaveta para botar os 5 salários. Vai ficar para promover briga nos herdeiros. Porque herança, você sabe a definição de herança, né? É aquilo que os mortos deixam para os vivos brigarem. Caixão não tem gaveta. Não dá para levar nada. Ou nós entendemos que a nossa vida depende exclusivamente do Deus que nos criou e nos preservou até o dia de hoje. E passamos então por gratidão a adorá-lo incondicionalmente, ou tudo aquilo que a gente acha que não vive sem, se torna um ídolo para nós. Um time de futebol, um candidato, um partido. Eu perco a amizade, mas eu não perco isso. Cuidado, hein? Cuidado, pode estar um processo de idolatria acontecendo aí. Ah, mas eu não faço oração. Ah, mas eu não me prostro. Ah, mas eu não tenho uma imagem. Quem disse que idolatria é relacionado a somente imagem? Tem imagem que é mental. Tem ídolo que é físico. Tem ídolo que é emocional. Eu não vivo sem aquilo, porque aquilo me mantém emocionalmente estável. Se eu perder, é como alguém que não sabe nadar e perde uma boia em pleno alto mar. É ídolo. É ídolo. E o conselho da palavra de Deus para você nesta noite é: quebra isso, bota fogo nisso, joga para fora de Jerusalém. Isso não presta. Nada pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas, irmãos. Nada, nada, absolutamente nada. Como disse o nosso Senhor, aquele que não abandonar pai, mãe, família, amigos e bens para me seguir, não é digno de mim. E nós estamos fazendo concessões com Deus. Não, eu quero adorar a Deus, mas eu não quero abrir mão disso aqui não. Não, eu quero ser um adorador igual Josias, mas esse astarotezinho aqui, esse meu astarotezinho aqui, tadinho, não tem nada a ver não, gente. Sabe aqueles ídolozinhos de estimação? Pecadinho, frequente, rotineiro, ninguém sabe, ninguém viu, ele viu. Josias, um rei que amava adorar ao Deus verdadeiro.
Se você quer ser como Josias, a primeira coisa que você tem que fazer é limpar a idolatria da sua vida. Pare de confiar em pessoas, pare de confiar em coisas, pare de confiar em coisas que envelhecem. Tudo que envelhece não é confiável. Por isso que só devemos confiar em Deus, porque Deus não envelhece, Ele é eterno. Por isso que devemos confiar na palavra, porque a palavra não envelhece, ela é eterna. Pode passar céus e terra, a palavra não passa. Essa história aconteceu há 2620 anos atrás, e nós estamos aqui com ela intocável. Já tentaram botar fogo nessa história, já rasgaram essa história, já ridicularizaram, já demonizaram, fizeram de tudo para acabar com esse livro, mas ele chegou nas nossas mãos, porque ele é a palavra de Deus. Não confie naquilo que envelhece, não confie naquilo que desvaloriza, não confie naquilo que a traça pode comer, confie naquilo que é eterno e absoluto. Confie em Deus e na sua palavra. O que passa disso é idolatria. Podemos acreditar, podemos nos relacionar, podemos alimentar alguma expectativa, mas depender e adorar só a Deus. Em segundo lugar, a partir do verso 15 diz assim: também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, voltou na história do homem lá, do profeta. Verso, aí, junto com o alto rei Jeroboão, destruiu o alto, ou seja, o altar de incenso, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. Ele viu uns altares e falou: isso aqui é tudo altar para Deus pagão. Vamos destruir tudo. Destruiu, botou fogo, beleza. Aí botou fogo, gerou cinzas. Aí ele pegou aquelas cinzas e falou: agora vamos botar aqui dentro. Onde eles colocavam incenso, para adorar as divindades deles, pagãs, essas porcarias, nós vamos colocar as cinzas das porcarias aqui, como um ato de adoração ao nosso Deus. Você entendeu? O Josias santificou, o Josias sacralizou o altar pagão, quando ele destruiu a idolatria e usou o próprio altar pagão para fazer isso, como um ato de adoração a Deus. Verso 17. Então perguntou: que monumento é esse aqui? Ele viu um monumento lá, uma espécie de lápide. E aí o pessoal respondeu: é a sepultura do homem de Deus, aquele que veio de Judá e profetizou. Isso que você está fazendo, isso que você está fazendo, rei Josias, foi profetizado há 300 anos atrás, por um homem de Deus que veio de Judá. Ele veio aqui, profetizou, depois que ele morreu, trouxeram o corpo dele e enterraram aqui, e fizeram esse monumento em homenagem a ele, porque ele foi o único cara que enfrentou a idolatria de frente, só que ele não teve força suficiente para acabar com ela. Aí o Josias: é? Verso 18, disse o Josias: então deixe-o estar aqui, ninguém mexa nos ossos desse homem. E assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria, um outro que também se juntou a ele nessa missão de tentar acabar com a idolatria no norte. Não conseguiram acabar, por isso que o norte foi destruído pela Assíria em 722 a.C. Verso 19, também tirou Josias todos os santuários dos altares que haviam nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez segundo todos os atos que tinham praticado em Betel, e matou todos os sacerdotes daquelas porcarias. Sobre os altares, queimou os ossos deles, depois voltou para Jerusalém. Aí eu quero pedir a você para voltar algumas páginas da sua Bíblia, junto comigo, para eu ler e encerrar essa mensagem.
1 Reis capítulo 13. Volta aí rapidinho. Você está no segundo livro, capítulo 23. Você volta um pouco, vai para o primeiro livro, capítulo 13. Diz assim: eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão, o rei do norte, estava junto ao altar para queimar incenso. Porcaria. Clamou o profeta contra o altar, e por ordem do Senhor disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, que o Josias é descendente de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre estes altares os sacerdotes que aqui fazem a sua idolatria. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei, Jeroboão, ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar, estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendam esse homem! Mas a mão que estendeu ficou seca, e não podia mais recolher. Endureceu a mão, travou o braço. O altar se fendeu, abriu de cima a baixo, e as cinzas foram todas derramadas, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Verso 6. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a minha mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo na minha casa, e lá você vai comer, vai beber, se fortaleça comigo, e eu vou te recompensar. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da sua casa, eu não iria contigo, não comeria seu pão, nem beberia da sua água, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não come nem pão, não bebe nem água, não volte nem pelo caminho que você foi. E ele voltou por um outro caminho. Profeta, corajoso, audacioso, ousado, em Deus, com Deus, pelo poder do Espírito de Deus, foi na cara do Jeroboão, o rei do norte. Pá! Está errado, é idolatria, e para vocês saberem que Deus é que está falando, o altar vai quebrar. Pá, quebrou. E eu quero dizer o seguinte: o que Deus realmente me mandou aqui para falar é: vai nascer um menino, o nome dele é Josias, e ele vai acabar com essas porcariadas toda. Eu fico imaginando o tempo passando, e o Jeroboão pensando: cadê o tal do Josias que ficou de vir aqui para acabar com a idolatria? Cadê? Está vendo? Aquele profeta estava mentindo, isso não era de Deus nada. O Jeroboão morreu. Eu quero crer que ele contou essa história para alguém, e que essa história foi passando de geração em geração lá no Reino do Norte. Eu quero crer que as gerações futuras a Jeroboão, durante aqueles 300 anos, ficavam fazendo pouco caso da profecia do homem de Deus. Cadê o tal do Josias? Não ia vir um tal de Josias lá de baixo, que ia vir aqui e ia destruir tudo? Cadê o tal de Josias? Aí, ó, vovô morreu, papai morreu, titi morreu, eu estou aqui, já tem mais de 100 anos, e não aconteceu nada. Tudo mentira, isso é conversa fiada. Eu fico imaginando o tempo passando, e o povo não dando crédito à palavra do profeta. E da mesma forma, eu olho para vocês, eu penso na humanidade hoje, mais de 7 bilhões de pessoas que estão ouvindo a profecia. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai julgar. Se não crer nele, está perdido. Se não crer nele, está condenado. Creiam nele, se arrependam, ele virá, ele virá. E eu fico vendo um monte de gente não dando ouvidos à palavra dos profetas.